Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor, no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus disse para Jeremias naquele dia: Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar com você. O que é que Deus está dizendo nessa noite? Dispõe-te, João. Dispõe-te, Maria. Porque nessa noite eu quero falar contigo. Nesta noite eu quero te abençoar. E ele diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus falou com ele, imediatamente ele se levantou e ele desceu à casa do oleiro. Ele desceu e quando ele chegou lá, o oleiro estava na sua obra, fazendo o vaso de barro. E a palavra de Deus diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aquele vaso estragou naquele momento. Imediatamente o oleiro pegou aquele barro e começou novamente a construir aquele vaso. E a palavra de Deus continua dizendo assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus falou imediatamente com Jeremias: Jeremias, não posso eu refazer? Não posso eu construir? Eu sou Deus. O que Deus está falando para você aqui nessa noite é que Ele é Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, Ele pode mudar a situação que você está vivendo nessa noite. Ele pode transformar essa situação. Ele pode fazer esse milagre, mas você tem que ter disposição. Você tem que ter disposição para ouvir a voz de quem? De Deus. Você tem que ter disposição para fazer a vontade de quem? De Deus. Ele está falando para você se dispor. Deus pode mudar toda e qualquer situação que você esteja passando agora. Ele está falando agora. Ele pode transformar essa situação. Ele pode mudar esse momento que você está vivendo. Porque esse sofrimento ele não vai durar para sempre. Deus ele pode refazer toda a tua vida. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que me dispor para ouvir a voz de quem? De Deus. Eu tenho que largar aquilo que eu estou vivendo de errado para ouvir a voz de quem? De Deus. E aqui diz assim a palavra de Deus, no versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir,
se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Isso aqui é muito forte. Deus, ele está falando assim, ó, no momento que eu falar, se você ouvir a minha voz, largar aquilo de errado que você está fazendo, e obedecer a minha voz, eu posso mudar tudo. Eu posso mudar uma nação, eu posso mudar um reino. Imagina a minha vida. Deus, ele está falando, larga essa maldade. Olha para mim. Obedece aquilo que eu estou falando. Porque aquilo que você pedir, ele vai atender. Ele vai restaurar. Aquilo que você determinar aqui, vai acontecer. Mas enquanto eu estiver dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não dando ouvido à voz de Deus, ele não pode fazer nada. Enquanto eu não estiver andando na direção dele, fazendo a vontade dele, ele não pode fazer. E eu digo para você uma coisa, não há nada impossível para Deus. Deus pode mudar a sua vida agora. Ele pode fazer algo extraordinário agora. Mas qual a decisão que você tomou? Qual a direção que você tomou? Qual a direção que nós estamos andando diante dele? Tem pessoas que ela tem vindo nesse culto de quarta-feira, ela tem colocado uma fotografia, ela tem colocado uma peça de roupa, ela tem recebido orações, mas ela nem sabe para onde ela quer ir. Ela nem sabe o que ela quer que Deus faça na vida dela. Ela até vem no culto. Ela está no culto, ela está ali. Mas ela não tomou uma decisão ainda. O que você quer que Deus faça na sua vida? O que você quer que Deus transforme na sua vida? Porque assim como o barro ele se desfez, o oleiro foi lá e fez ele totalmente novamente. Ele construiu aquele vaso novamente. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Mas não pode haver uma maldade no teu coração. Deus, ele quer te dar uma direção nessa noite. Qual a direção que você quer tomar para a sua vida? Pastor, olha, o meu objetivo aqui nesse culto, eu quero que Deus transforme a minha vida assim, 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 assim. Na maneira que você determinar é o que vai acontecer. A maneira que você se propuser a fazer para Deus é o que vai acontecer na sua vida. Não adianta lutar sem a presença e obediência a Deus. Não adianta lutar sem a presença e obediência a Deus. A pessoa vai dar soco em ponta de faca e não vai resolver nada. Aí a palavra de Deus diz assim, e no momento, no versículo 9, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem, que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai a vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos?
e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus, ele estava falando, mas aquelas pessoas preferiram continuar no seu coração maligno, a não obedecer à voz de quem? De Deus. Eu pergunto para você nessa noite, Deus, ele quer te guiar para um caminho mau ou para um caminho bom? Faz essa pergunta aí para você. Espera aí, Deus, ele quer para mim nessa noite algo bom ou algo ruim? Espera aí. Se eu quero que Deus faça o bem, eu tenho que estar alinhado com Deus. Quando eu vier aqui na frente, fazer uma oração pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelos meus negócios, Deus, ele vai me atender. Porque eu estou alinhado com quem? Com Deus. E Deus, ele quer o meu bem. Deus, ele não quer o seu mal. Você pode ver que todo milagre que Jesus, ele fez, ele nunca quis o mal para ninguém. O paralítico foi curado, o coxo foi curado, o aleijado foi curado, o surdo ouviu, o mudo falou. Deus operava milagres extraordinários através de Jesus aqui na terra. Milagres extraordinários. E qual foi o exemplo que Jesus deixou? Para que os seus discípulos continuassem a boa obra, continuassem os milagres. Mas para que esse milagre aconteça, Deus, ele quer refazer a tua vida. Deus, ele quer refazer tudo. Deus, ele não quer refazer só o seu casamento. Deus, ele quer refazer o casamento, a vida financeira, a saúde. Deus, ele quer refazer tudo. Mas o que você quer diante de Deus? O que você colocou no seu coração nessa noite para buscar de Deus? Sabe o que Deus quer de cada um de nós nessa noite? Posicionamento. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você se levante e se posicione. Não, a partir de hoje eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou fazer a vontade dEle. E você sabe o que acontece quando você faz a vontade de Deus? Você sabe o que acontece quando você ouve a voz de Deus? Você sabe o que acontece? Vem aqui, senhora. Vem aqui. Vem aqui rapidinho. Eu vou mostrar para você o que acontece quando você ouve a voz de quem? De Deus. Presta atenção aqui. Presta atenção. Conta para eles aí. Boa noite, igreja, graça e paz. Fiz uma cartinha para Deus, dia 30/7/2025. Fiz uma carta para Deus, 30/7/2025. E dentro dessa carta, eu escrevi lá dentro da minha casa as minhas orações e falei para Deus que eu tinha 3 pedidos específicos que eu queria que Deus me atendesse. Era a aposentadoria do meu cunhado e mais 2 coisas que eu ainda tenho que receber. E tinha 4 anos que o meu cunhado estava esperando essa aposentadoria, foi negado várias vezes, ele perdeu o serviço porque ele pediu à empresa um documento lá e para a glória de Deus, hoje ele recebeu a carta, a aposentadoria dele saiu 100% especial e eu vou abrir a minha cartinha aqui, né? Que eu escrevi para Deus, e dentro da minha cartinha eu tinha colocado... A carta está lacrada, viu? Lacrada. A aposentadoria, falei que abri aqui, pastor. Que a aposentadoria dele, e para a glória de Deus, hoje ele recebeu a carta e foi concedido para ele a aposentadoria 100%. Tá aqui. E o segundo texto... Deixa ela ler a cartinha, está lacrada. Desde 2025. Você tem que ter propósito. Você tem que ter o quê? Diga assim, posicionamento. Eu coloquei assim, Senhor Jesus, olha para minha causa nesse dia. Meu coração está muito aflito.
Eu sei que só o Senhor pode. Eu sei que os meus sonhos estão engavetados, mas o Senhor pode mostrar, porque o Senhor é juiz dos juízes, o Senhor é Deus dos deuses e o Senhor é o advogado dos advogados. E eu me coloco de joelho nessa causa em favor da aposentadoria do meu cunhado. E lembra, Senhor, daquelas causas que ainda tenho para receber, que só o Senhor sabe. Está aqui a minha cartinha. Amém. Bem forte para Jesus, amém? Bem forte para Jesus, está vendo? Espera aí. Tem um outro que não está aqui não, mas ela vai contar também. Deve ter uns 15 dias mais ou menos, a minha sobrinha passou mal com uma dor muito forte na barriga, e nós fomos para o hospital, e chegou lá, a médica falou que ela estava com pancreatite. E queria internar ela e começou a investigar casos de câncer na família dela, da mãe dela. E eu cheguei aqui, conversei com o pastor Edmilson, conversei acho que com a pastora Marli, com a pastora Ivonete, que ajudasse em oração, que quebrasse aquela maldição da família da minha cunhada, que não viesse alcançar a minha família. E aí a médica pediu um monte de exame, ficou lá a noite toda, e aí encaminhou ela para um gastro, e falou para ela que era para ela fazer alguns exames. E quando foi semana passada, ela fez uma endoscopia, fez uma ressonância. E hoje, para a glória de Deus, ela foi hoje, levou os resultados, ela não tem pancreatite, ela não tem nada no estômago. Era mesmo uma lesãozinha que ela já tinha, porque ela nunca tomou leite, esses negócios, então deu uma feridinha e provocou essa dor. E para a glória de Deus, todos os dias eu estava orando aqui para ela, para que eu não aceitava esse diagnóstico, porque a médica falou assim que tinha que investigar por causa dos cânceres na família da mãe dela. E eu falei, Senhor, eu não aceito essa maldição. E comecei a orar. E hoje, para a glória de Deus, ela foi ao médico e recebeu o resultado. Então a minha vitória hoje foi dupla, para a glória de Deus. Amém. Bem forte, amém? Deus te abençoe, tá? Amém. Nós temos que estar posicionados para ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar posicionados para ouvir a voz de quem? Ela se posicionou. Ela até escreveu aquilo que ela iria lutar. E está lutando. O que Deus está falando para você nessa noite? Se posicione. Se posicione para lutar pela sua casa. Se posicione para lutar pela sua loja, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Se posicione para estar fiel diante de Deus. Porque aí Deus ele vai te honrar. Você vê que desde 2025 ela está lutando, ela está trazendo, ela está determinando. Mas a bênção está chegando. Coloque sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus.